E as taxas da renda fixa voltam a subir. Se você acompanha aqui o canal, você viu que recentemente as taxas do Tesouro Direto voltaram a subir, como a gente pode ver aqui no gráfico. Vem subindo desde fevereiro, estão nas máximas novamente do último ano. E isso também acontece nas taxas dos CDBs, dos investimentos da renda fixa. Eu encontrei opções rendendo 14%, até mais de 14% ao ano, ou seja, a volta dos CDBs rendendo mais de 1% ao mês líquido, já descontando o imposto de renda, e tem também opções rendendo um pouco mais, até 18% ao ano. Então, se você quiser saber que opções são essas, se você quer investir ainda tendo uma boa rentabilidade, não saia daí e fica comigo até o final desse vídeo. E se você estiver chegando no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e não esqueça de deixar o like e inscrever-se no canal para não perder nenhuma novidade que a gente postar aqui no canal. Então, como a gente vê no relatório Focus, a gente tinha a previsão de que a Selic, que estava caindo, fosse cair até os 9%, 8,5%, porém já não é o que acontece. Na última divulgação que a gente teve do Boletim Focus, essa taxa Selic, que estava com a previsão de encerrar o ano a 9%, já há 2 semanas vem aumentando e agora a previsão é que a Selic termine em 9,5%. Essa é a previsão do Boletim Focus, 9,5%, como a gente vê aqui, já há 2 semanas que eles estão aumentando essa possibilidade para a Selic. Mas se a gente olhar para o mercado, as taxas futuras, que são essas taxas que o Tesouro Selic, melhor, o Tesouro Direto se baseia para ver suas taxas, a previsão é que a gente vai ter um corte de mais 0,5% na próxima reunião, já agora em maio, e a partir daí somente manutenção até o final do ano. Então a gente vai ter uma taxa, segundo essa aqui, não do Boletim Focus, dessa aqui do mercado futuro, das taxas futuras, espera-se que a Selic encerre o ano em 10,25%, ou seja, a gente só vai ter mais uma redução e daí não cai mais. Então, se a gente tem opções rendendo 130%, que são as opções que eu vou mostrar aqui para vocês, e onde você encontra, então não saia daí, fica até o final que eu vou mostrar essas opções, e opções também rendendo até 17%, 18% ao ano. Que opções são essas? Se são arriscadas, se não são, então fica comigo até o final desse vídeo. Mas se a gente encontra opções rendendo 130%, com a Selic a 10,25%, e depois disso vai ter uma manutenção por um certo período, mas depois ela volta a subir. A gente vê lá em 2026, 10,74%, 10,89%, 11%, ou seja, esses investimentos atrelados ao CDI possivelmente vão ter um ganho mais para frente. Esses investimentos aqui rendendo 10%, melhor, esses investimentos rendendo 130%, que foi a melhor rentabilidade que eu encontrei, tem uma rentabilidade hoje com a Selic em 10,65% de aproximadamente 14%. Mas a gente também encontra opções pré-fixadas com rendimentos acima de 14%. Mas será que a gente consegue para que prazo, né? Curto prazo, longo prazo? A gente vai ver quais são essas opções e onde a gente as encontra. Mas só dando esse panorama, possivelmente Selic de um dígito, 9%, 8%, olha só, até a de 8% que a gente via aqui, ó, 8,5% para 2025 já não se vê mais, eles aumentaram aqui a previsão para 9%, então a Selic já não vai cair tanto como a gente tinha previsão antigamente. Praticamente nos últimos meses era essa a previsão, mas recentemente essas previsões foram reajustadas para cima, então a gente não vai ver a nossa Selic caindo tanto. Aqui ainda está otimista no Boletim Focus, mas como a gente viu aqui nas taxas futuras, não cai abaixo dos 10% e do contrário, depois de 2026, 2027, essa taxa vai voltar a subir. Fiz a busca e encontrei opções rendendo acima de 14% e somente um banco está oferecendo essa taxa, que é o Banco Master. O Banco Master sempre oferece boas taxas e, de novo, ele aparece aqui oferecendo boas taxas, sendo que esses prazos são para 4, 5, 6 anos, investimentos pré-fixados, pós-fixados, atrelados ao CDI e também atrelados à inflação, investimentos rendendo IPCA mais 7,75%. Fazia tempo que a gente não via taxas tão altas como essa, pré-fixados rendendo acima de 14%, a gente via 13%, próximo disso, agora voltaram os investimentos rendendo 14%. Então, sem enrolação agora, vamos ver quais são essas opções que a gente encontra e onde a gente as encontra. Eu anotei tudo aqui no caderninho e eu vou falar para vocês
Agora, que opções são essas? Então, com vencimento em 4 anos, a gente tem 3 opções: pré-fixada, pós-fixada e atrelada ao IPCA. Então, com vencimento em 4 anos, o pré-fixado está rendendo 13,7% ao ano. 13,7% ao ano. Já atrelado ao CDI, esse rendimento com a Selic hoje, ele está em 128% e com a Selic hoje em 10,75%, ou seja, o CDI 10,65%, dá uma rentabilidade de 13,63%, ou seja, o pré-fixado e o pós-fixado praticamente ficam empatados. A diferença é que no curto prazo a Selic vai cair para 10,25, talvez mais, não sabemos, a gente só vai saber no futuro. Já o pré-fixado fica ali fixo em 13,7% até o vencimento em 2028, que são 4 anos. E a outra opção que a gente tem é o IPCA mais 7,25%. Como a inflação hoje está em torno de 4%, então 4 mais 7 daria 11%, ou seja, bem menos do que os anteriores, porém como é para 4 anos, a gente não sabe como vai estar a situação da nossa economia no futuro. Se a inflação subir, quanto mais a inflação subir, mais esse investimento vai render. Então essas são as 3 opções. Então a gente tem opções para 4 anos, 5 anos e 6 anos. Essas opções que eu falei para você são com vencimento em 4 anos, mas tem também as opções com vencimento em 5 anos. O pré-fixado está rendendo 14% ao ano, em 5 anos, 14% ao ano. Se a gente fizer as contas aqui, a gente pode vir na calculadora, uma calculadora que eu acho bem bacana. Aí lembrando que todos esses investimentos têm um investimento mínimo de R$1.000. Você investe R$1.000 e você consegue ter essa rentabilidade, que a gente vai fazer 60 meses, 5 anos, que é o que está rendendo 14% ao ano. Qual que seria a rentabilidade que a gente teria desse CDB em um CDB pré-fixado de 14%? Acredito que praticamente a gente vai dobrar o valor investido. Você investir R$1.000, depois de 5 anos, a gente vai ter R$1.786, esse valor já líquido. O valor bruto seria maior que isso, quase R$2.000 o valor acumulado, mas a gente com um desconto ali de 15%, que é a taxa menor desse investimento, a gente teria uma rentabilidade líquida de R$1.786. Então, 14%, essa é a rentabilidade do investimento de 2 anos. Na realidade é um pouquinho mais, é isso mesmo, 14%. Investimento em 5 anos. E a opção também atrelada ao CDI, 129% do CDI. Todos eles têm vencimento, melhor, todos eles têm investimento mínimo de R$1.000. E a última opção que temos, vencimento em 6 anos, ou seja, em 2030, IPCA mais 7,75%, atrelado ao CDI, 130% do CDI, isso dá um rendimento equivalente até próximo dos 14%, mas o pré-fixado é ainda mais 14,2%. Fazendo de novo aqui a simulação desse pré-fixado, a vantagem do pré-fixado é que, diferente dos demais, ele vai até o vencimento essa rentabilidade de 14%, que vai ser agora 72%, 72 meses, 6 anos, a rentabilidade de 14,2%, e a gente teria R$2.000, teria o dobro já líquido, já descontando o imposto de renda, daria uma rentabilidade ainda maior, 2.218, mas descontando o imposto de renda, ficaria com um acumulado de 2.035. Essas são as opções, e onde a gente encontra esses investimentos? A gente encontra lá na corretora Rico. A gente encontra até essas opções em outras corretoras também, na própria XP você também encontra, mas com essas rentabilidades somente lá na corretora Rico que tem essas maiores rentabilidades. Porém, para a gente conseguir essa maior rentabilidade do Banco Master, a gente tem o risco do crédito, ou seja, o Banco Master, será que é um banco seguro, que ele tem uma boa rentabilidade? Melhor, rentabilidade a gente já viu que sim, mas a gente sabe que normalmente quando os bancos têm uma boa rentabilidade, significa que tem algum probleminha ali, ou eles não estão com lucros, não estão com boa saúde basileia, imobilização, então tem esse risco do crédito na hora de investir num prazo tão longo. Por isso que eles oferecem essa rentabilidade maior, porque o prazo é maior. Para você deixar o seu dinheiro preso, você não vai conseguir resgatar o seu dinheiro antes do vencimento. Para investir nessas opções, você vai ficar com o seu dinheiro preso por pelo menos 4 anos. Então tem o risco do crédito, caso esse banco venha quebrar nesse meio tempo ali, você vai ficar um período sem o seu dinheiro. Mas todo CDB tem a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que protege o seu dinheiro até R$250.000. Então investindo R$250.000 nesses investimentos aqui, até
até R$250 mil, seu dinheiro estaria protegido. Quem protege não é a corretora Rico, quem protege não é também o Banco Master, quem protege é o FGC, porque todo o CDB, LCI, poupança, dinheiro na conta corrente, todos esses investimentos eles são garantidos pelo FGC, mas somente até o valor de R$250 mil. Mas falando do Banco Master, o Banco Master é um banco que, quando a gente olha lá no Banco Data, ele vem melhorando a saúde financeira ano a ano. Desde 2020, no passado mais distante, o Banco Master vinha dando prejuízo, mas eles conseguiram melhorar os seus resultados. Então, desde 2020, a gente vê o resultado do Banco Master aumentando e a gente ainda não tem aqui o resultado parcial no Banco Data 2023, mas eles já divulgaram o balanço de 2023 e o Banco Master tem lucro recorde de R$532 milhões. Então, possivelmente quando o Banco Data atualizar isso aqui, a gente vai ver que o resultado daqui vai estar em mais de R$500 milhões, mais de 100%, 150% a mais que o resultado de 2022. E a gente também pode ver aqui que os resultados de Basileia e imobilização também estão bons. Índice Basileia 12,3%, índice de imobilização de 21,5%, imobilização ideal é que seja abaixo de 50%, tá? 20% está muito bom, e imobilização é que seja acima de 9%, de 11%, e a gente está aqui com 12,3%, então o Banco Master está com uma boa saúde financeira, tem ainda a proteção do FGC, então tem todas essas garantias aqui. O único defeito, digamos assim, desses investimentos é que você vai investir por um prazo muito longo, de até 6 anos, então você não pode investir aqui nesses investimentos a sua reserva de emergência. Aqui são investimentos com um prazo mais longo e também com risco maior, apesar de a gente ver que a saúde financeira do Banco Master está boa, mas o seu dinheiro vai ficar preso por mais tempo. Então o ideal é que você invista nisso aqui, casando com o objetivo que você tenha daqui a 5, 6 anos, e daí você garante essa boa rentabilidade. Mas maior rentabilidade, maior risco. Esses são riscos que você tem ao investir no Banco Master. Hoje ele está numa boa saúde financeira, numa boa situação financeira, mas como o prazo é muito longo, como a gente já viu no passado, ele não esteve bem, pode ser que em 5 anos aconteça alguma coisa que faça com que o banco não esteja novamente numa boa saúde financeira, mas essas são as opções que a gente encontra. Daniel, tem a opção que rende ainda mais. Como a gente sabe, para conseguir melhores rentabilidades, a gente tem que ir para a renda variável. Hoje em dia, criptomoedas está no momento de alta ali, sim, a gente consegue boas rentabilidades, ações, fundos imobiliários, mas mesmo que você não queira investir nessas opções que são variáveis, se você quiser rentabilidade maior até do que essas do Banco Master, existe também sim, existem as opções que são disponibilizadas lá na Inco, não é um banco. A Inco é como uma gerenciadora ali de crédito, que ela consegue créditos para, por exemplo, as empresas do setor de construção, e daí ela entra em contato com essas empresas, gera uma linha de crédito lá, que eles colocam num CCB e busca esse financiamento conosco, os investidores. Então, a Inco faz somente a ponte entre os investidores e essa construtora, por exemplo. Porém, como esse aqui não tem garantia do FGC, eles dão rendimentos de até 18% ao ano, como a gente vai ver aqui, a gente vai entrar aqui agora na Inco lá, e a gente vai ver que eles têm opções rendendo IPCA mais 6%, foram as últimas opções que eles colocaram. Opa, vamos descer aqui. Olha só, CDI, não IPCA, eles são atrelados ao CDI. Como a gente viu que o CDI vai parar possivelmente ali nos 10% e até subir, então essa rentabilidade que hoje ali está em torno de 17%, 18%, aqui ó, 100% do CDI, como o CDI hoje está em 10,75, mais 7 dá quase 18%. E a gente consegue essas rentabilidades aqui, porém, rentabilidade maior, risco maior. Quando a gente quer investir o nosso dinheiro, a gente tem que pensar que nem uma dieta. Na nossa dieta, a gente tem que ser uma dieta balanceada. Tem a renda fixa, mas tem também as ações, fundos imobiliários. Mas mesmo que você queira investir somente ali na renda fixa, você pode pegar um 10%, que vai ser o nosso tempero, a pimentinha. Tem gente que gosta de colocar uma pimentinha na comida, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Quem não gosta, não coloca pimenta. Mas quem gosta de um temperinho ali, pode colocar um pouquinho de pimenta só para dar um sabor na sua dieta. A mesma coisa aqui nos nossos investimentos. Você não vai comer só pimenta, não faz sentido. Você vai comer toda a comida e colocar um pouquinho de pimenta. Mesma coisa nos seus investimentos. Eu quero renda fixa, não quero sair da renda fixa. Temos a Inco aqui com investimentos da renda fixa, porém, eles são mais arriscados. Eles são as pimentas ali. Então, quanto que a gente vai colocar? Se você tem R$10 mil, você vai colocar R$1.000, somente 10%. É um
alternativa aqui que você vai colocar na sua carteira. A carteira, muita gente pergunta como é que investe em uma carteira? A carteira é só uma maneira de dizer o conjunto de investimentos que você tem investidos. Então, na sua carteira, ou seja, no seu conjunto de investimentos, você pode ter os mais seguros, que rendem um pouco menos, e pode ter um pouquinho de 5 a 10% ali na sua carteira. Então, se você tem 50 mil reais, você pode colocar ali 5 mil. Se você tem 100 mil reais, você coloca 10 mil. Sempre um percentual daquele valor que você tem disponível para investir. Então, como eu falei, tem gente que gosta de colocar pimenta. Se você gosta de colocar pimenta, então você pode buscar essas opções um pouquinho mais arriscadas. Se você não gosta de pimenta, se você não gosta de ter riscos na sua carteira, então você não olha para esse tipo de investimento. Mas, se você quer ter uma chance de um rendimento maior, então a gente tem essas opções, são renda fixa, ele vai render por essa rentabilidade até o vencimento, não vai ser que nem fundos imobiliários que ficam variando. Aqui, embora seja investindo no setor imobiliário, mas ele funciona que nem a renda fixa com essas rentabilidades de até 18%. Agora, uma vez que você decidiu abrir sua conta lá na Inco para ver quais são as opções, a Inco eles colocam opções semanalmente, eles colocam novas ofertas. De novo, a Inco é apenas uma intermediadora. Cada investimento que você for fazer, você tem que olhar qual é o risco desse investimento e como ele funciona. E lá na Inco tem várias opções. Tem opções, essa aqui, Bullet, seria o equivalente aos pré-fixados. Ou seja, uma vez que eu investisse nessa opção aqui, eu ia ter uma rentabilidade de 100% do CDI mais 7%, por 18 meses e o meu dinheiro só teria o recebimento lá no vencimento, ou seja, depois de 1 ano e 6 meses eu teria o meu dinheiro de volta. Eu ficava rendendo somente depois de 1 ano e 6 meses é que eu teria meu dinheiro de volta. Outra opção que eles têm também é parcelas amortizadas. Como é que funciona isso? Você investe o seu dinheiro e todos os meses, ou trimestralmente, cada operação eles vão determinar qual é a maneira de pagamento, mas vamos supor que é mensal para facilitar. Então, se você investiu 10 mil reais no investimento de parcelas amortizadas por 10 meses, a cada mês você vai receber o rendimento que você teve naquele mês e ainda 10% daquele valor. Investiu 10 meses, ou seja, 10%. Então você vai receber R$1.000 de volta, mais os juros. Então aqui a gente uma forma de você diminuir o risco na hora de investir nessa opção, porque você está recebendo já o seu dinheiro de volta já mês a mês. Quando chegar lá no final, você vai receber só a última parcela que resta lá e o rendimento daquilo aí. E a terceira forma, que não está aqui contemplada, mas que é juros semestrais, ou melhor, juros mensais. Você não recebe a parcela dessas 10 vezes aqui que eu falei, seu dinheiro vai ficar investido até o final, porém todo mês você vai estar recebendo juros. E lá no final você recebe o dinheiro que você investiu. Essas são as 3 modalidades. E outra coisa muito importante que você tem que olhar aqui também é o risco. Quando a Inco faz a avaliação das empresas para emprestar, ou seja, para que a gente consiga investir e passar o dinheiro para eles, eles olham qual é o risco dessa operação. Então eles classificam de A a E. Quanto mais próximo do A, ou seja, A, B são menos arriscadas, C, D, E são as mais arriscadas, e normalmente essas que têm a nota menor, ou seja, C, D, E, elas pagam mais, porém elas são mais arriscadas. Então o ideal na hora de você investir é investir nessas que são menos arriscadas, B, C no máximo. Porém, caso você, por exemplo, essa aqui, a Jardim Unique, ela é risco D, mas você vê que o prazo dela é menor. Então, ela tem um risco maior, porém o prazo é menor. E outra coisa interessante é que você consegue investir a partir de R$500. Então, você não precisa investir todo o seu dinheiro numa única empresa. Você pode colocar, por exemplo, R$500 aqui na Jardim Unique. Você pode colocar R$500 nessa carteira Rivelo. E assim por diante, você consegue maior rentabilidade, prazos diferentes, modalidades diferentes e riscos também diferentes. E dessa forma você consegue colocar o seu dinheiro para render mais, com um pouquinho mais de risco, mas controlado. E qual é o risco de investir nesses investimentos aqui? O risco não é da Inco, o risco é de investir nessas empresas especificamente. A Inco é bem transparente nesse quesito aqui, e eles mostram que de todas as operações que eles fizeram, já captaram mais de 615 milhões, já foram quase 1.000 operações, e dessas operações, 96% pagaram no prazo. Olhando de outra forma, menos de 4% dessas operações foram inadimplentes. E inadimplência não significa que você não recebe o seu dinheiro, significa que atrasou por alguma razão, mas a Inco vai tentar fazer
fazer ali a cobrança, menos de 4% tiveram algum atraso no pagamento e mais. Desses 4%, muito provavelmente, as empresas que tiveram algum problema foram aquelas que venceram, ou melhor, são aquelas de risco maior, D, E. Essas são as mais arriscadas e possivelmente são essas que aparecem aqui. Já as demais, risco B, risco C, possivelmente entram nessa faixa aqui dos 96%, quase 97%, e pagaram em dia. Então, caso você queira colocar mais tempero nos seus investimentos, a gente tem essas opções que a gente apresentou aqui no vídeo. E uma coisa interessante é que a Inco, se você não tem conta ainda e você quiser abrir para investir nessas opções da Inco, ele dá 1% de cashback, ou seja, se você investiu 10 mil reais, você vai receber 100 reais de volta. Se você investiu 50 mil reais, vai receber 500 reais de volta no final da operação. Então, caso você queira abrir sua conta para investir nessas opções aqui da Inco, também vou deixar o meu link aqui na descrição. E essas são as opções de investimento que a gente encontra hoje, com a renda fixa voltando a pagar mais, a gente tem essas opções rendendo até 18% ao ano. Lembrando sempre de olhar o risco de cada operação, seja no CDB, seja nessas opções aqui da Inco, olhe sempre o risco, mas é uma forma bem interessante de você conseguir investir com mais rentabilidade na sua carteira. A sua carteira, como eu falei, assim como a sua dieta, pode ter diversas opções, pode ter um pouquinho mais de risco, mas é um risco que você coloca apenas 5, 10% dos seus investimentos. Se você tem um apetite ao risco maior, você pode colocar mais, mas coloca lá sabendo de todos os riscos que estão envolvidos. Me fala aí nos comentários se você já investe no Banco Master, se você já investe nesses investimentos da Inco, como foi a sua experiência, fala pra gente aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos, inscreva-se no canal, ative o sininho e assiste os outros vídeos antes de ir embora. E nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.